11 jeitos simples de detectar um mentiroso. Segundo psicólogos, 90% das informações que você recebe são não verbais. Inconscientemente, nós lemos a postura do corpo e os gestos de quem fala conosco, adivinhamos o humor do interlocutor pelo tom de voz e conseguimos até saber se ele está dizendo a verdade ou não. Vamos ver o que Alan Pease, mais conhecido como o Senhor da Linguagem Corporal, a doutora Lillian Glass e outros especialistas em linguagem corporal têm a dizer sobre isso. Antes de aprender a ler uma pessoa como se ela fosse um livro aberto, clique em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida. 11. O interlocutor arregala os olhos. Muitas pessoas acreditam que quem está mentindo não consegue manter contato visual por muito tempo. Faz sentido, já que é difícil olhar nos olhos de alguém quando se está mentindo para a pessoa. Mas não há pesquisa alguma que comprove isso. Joe Navarro é um ex-agente do FBI, especialista em linguagem corporal e palestrante. Ele estudou as alterações que ocorrem nos nossos olhos quando expressamos diferentes emoções de forma não verbal. Ele diz que piscar demais, por exemplo, pode ser um sinal de que a pessoa está mentindo, ou mesmo de que está nervosa. Richard Nixon começou a piscar com muita frequência quando não se sentiu confortável em falar com a imprensa. Navarro também afirma que se uma pessoa estiver mentindo intencionalmente e quiser manter a mentira a qualquer custo, vai tentar olhar dentro dos seus olhos para fazer você acreditar nela. Fácil dizer se alguém está sendo desonesto. Os músculos dos olhos da pessoa ficam tensos, e isso fica óbvio, pois ela tenta não desviar o olhar. Por isso, quem está mentindo geralmente fica com os olhos bem abertos. 10. Ele muda a postura do corpo e a posição da cabeça. A doutora Lillian Glass afirma que mudanças repentinas na postura são um sinal claro de que as informações que você está recebendo não são verdadeiras. Em 2009, o famoso rapper Chris Brown ficou encurvado e cabisbaixo enquanto era interrogado no tribunal sobre acusações de violência doméstica. A doutora Lillian explica que a mudança de convencido para humilde na posição corporal dele deixou claro que havia alguma coisa que Chris preferia não confessar. Essa postura quase fetal e encurvada mostra, de forma inconsciente, o quão pequeno você se sente emocionalmente e o quanto você precisa de ajuda. Dar de ombros enquanto responde a uma pergunta importante e desconfortável também é outro sinal de alerta. Se alguém endireita ou levanta os ombros enquanto responde a alguma coisa, pode ser um sinal de que não tem certeza do que está falando. Toda a tensão nos ombros é um sinal de que a pessoa foi literalmente pega de surpresa com as próprias mentiras. A cabeça, claro, revela muitas coisas sobre quem está falando. Jogar a cabeça um pouco para trás é uma reação instintiva ao sentimento ou medo de que os outros saibam que você está mentindo. Abaixar a cabeça mostra que você sente vergonha de estar mentindo. Ao levantar o queixo, a pessoa intuitivamente tenta dar mais peso e autoridade às próprias palavras. 9. Ele lambe ou morde os lábios. A cada minuto que passa, fica mais difícil para um mentiroso falar, pois a sua boca fica seca. Os policiais chamam esse efeito de algodão na boca, já que o mentiroso engole seco, como se houvesse um pedaço de algodão no céu da boca. A doutora Lillian diz que isso pode ser facilmente explicado. Quando se está sob estresse, o sistema nervoso autônomo reduz a salivação. Se você oferecer água para essa pessoa, ela provavelmente irá bebê-la em grandes e nervosos goles. Muco seco nos cantos dos lábios e na língua também denunciam que a pessoa está mentindo. Puxar os lábios para o lado ou mordê-los também revela a mesma falsidade. Quando a pessoa para no meio de uma conversa para morder os lábios, demonstra uma tentativa natural do próprio corpo para impedir que ela diga qualquer outra coisa. 8. Ele restringe os próprios movimentos. Alan Pease é conhecido como o mais famoso especialista em linguagem corporal do mundo. Ele e a sua esposa, Bárbara, compartilharam suas descobertas derivadas de anos de pesquisa no livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Uma ótima forma de saber se alguém está nervoso é olhar para as mãos da pessoa. Se ela estiver inquieta ou brincando nervosamente com pequenos objetos, esse é um sinal claro de que ela está se sentindo desconfortável. O inverso também significa a mesma coisa, pois sabendo que a inquietação denuncia os mentirosos, a pessoa pode conscientemente limitar seus próprios movimentos, tentando ficar imóvel e demonstrar calma. 7. Ele aponta para você com o dedo indicador. Você já deve ter visto a foto do Bill Clinton negando raivosamente o caso dele com Monica Lewinsky. Quer você acredite nele ou não, segundo a doutora Lillian, uma coisa é certa: apontar o dedo é um dos gestos mais agressivos que existem.
Se alguém responde assim a uma pergunta, está tentando enganar você fingindo que está com raiva por ter razão. Esse é um sinal de raiva e de forte defesa. O mentiroso está tentando virar o jogo e fazer você se sentir culpado por estar acusando o senhor ou a senhora honestidade de estar escondendo a verdade. O mentiroso convence o acusador de que ele está enganado e exige ser tratado com credibilidade e respeito. 6. Ele inclina a cabeça para o lado. Foi o próprio Darwin quem percebeu que as pessoas, assim como os animais, inclinam a cabeça para o lado quando têm um interesse intenso e repentino por alguma coisa. Ao tentar ganhar tempo para encontrar uma resposta para uma pergunta difícil, a pessoa pode imitar esse gesto de interesse em relação ao interlocutor. Esse movimento de cabeça ajuda muito a esconder suas verdadeiras intenções. Quem fez a pergunta lerá esse gesto inconscientemente e será mais leal ao mentiroso. Então, da próxima vez que alguém estiver dando uma de gato de botas do Shrek pra cima de você, lembre-se de que aquele gatinho tinha garras extremamente afiadas. 5. Ele puxa a gola da camisa e coça o pescoço. O pescoço é uma das partes menos protegidas do corpo. Ao pressentir algum perigo, muitas pessoas começam a puxar a gola da camisa, principalmente se ela estiver apertada e estiver dificultando a respiração. Alan e Barbara Pease explicam que esse gesto é consequência do desejo de se livrar das mentiras e aliviar o fardo. Coçar o pescoço também é um gesto comum em situações desconfortáveis. Geralmente, parece que a pessoa está pensando no que você perguntou. Na linguagem dos sinais, isso literalmente significa "acho que eu não concordo com você". 4. Ele cobre as partes mais vulneráveis do corpo. O especialista em linguagem corporal Joe Navarro explica que o peito, a barriga e as regiões íntimas são as partes do corpo que uma pessoa tenta cobrir quando está preocupada ou acuada. Existe uma explicação psicológica para esse gesto. Quando se está sob estresse, e mentir é sempre um estresse para o seu corpo, o sistema vegetativo envia um sinal para contrair os músculos do abdômen. Isso pode causar espasmos dolorosos. Então, mentir dói tanto mentalmente quanto fisicamente. 3. Ele se apoia em objetos firmes. Segundo o senhor da linguagem corporal, Alan Pease, e sua esposa, quando uma pessoa mente, ela inconscientemente se sente vulnerável e tenta fortalecer sua postura a todo custo, inclusive através de sensações físicas. O mentiroso pode se apoiar em uma parede, mesa, cadeira ou qualquer outra superfície firme. Isso ajuda a se convencer de que está seguro. Tal comportamento é mais do que natural. Até mesmo na infância, nós aprendemos uma simples verdade. Para evitar uma situação perigosa, precisamos nos esconder em algum lugar. 2. Passar a mão no cabelo ou esfregar as mãos. Este comportamento é típico das mulheres. Elas tentam arrumar o cabelo, tirar um borrão de maquiagem que não está lá, ou ficam enrolando mechas de cabelo nos dedos. Isso tudo ajuda a aliviar o estresse, a alcançar a paz interior e a se proteger das ameaças externas, como explica a doutora Lillian. 1. Ele se afasta um pouco. Mesmo se você não olhar nos olhos do interlocutor enquanto conversa com ele, sempre estará voltado para ele quando não tem nada a esconder. Isso sugere que você está aberto ao diálogo. Se a pessoa se vira um pouco para o lado, ela está inconscientemente tentando tirar o fator de desconforto do próprio campo visual. Todos esses sinais funcionam perfeitamente quando você consegue ver a pessoa com quem está conversando. Mas e quando estamos conversando com alguém pelo telefone? Dá para saber se ele está mentindo? Aqui está o nosso bônus. Como detectar um mentiroso pelo telefone? Os mentirosos geralmente engolem frases e falam com a voz rouca. Quanto mais rouca a voz estiver, mais você tende a acreditar na pessoa. Quem quer mentir pode conscientemente ou inconscientemente baixar o tom de voz. Funciona assim. Uma mentira que não tem base pode ser compensada por uma voz rouca e áspera. Os mentirosos geralmente não terminam as frases e o tom da voz deles pode ficar baixinho. Isso acontece por causa da respiração. A necessidade de mentir instiga a pessoa, a respiração dela fica ofegante e ela fica sem ar suficiente para terminar a frase de forma clara. Você sabe dizer se alguém está mentindo ou dizendo a verdade? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos, nem de clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.